Amados e queridos ouvintes, precisamos pensar. Precisamos aprender a pensar. A gente tem que ter o hábito de refletir. Refletir sobre o quê? Sobre tudo à nossa volta, especialmente sobre quem somos. Qual é a nossa identidade? Muitas vezes, pessoas nos perguntam: será que posso ou não posso fazer isso ou aquilo? Ou, como um cristão, posso ir a tal lugar? E a gente percebe que quem pergunta está mais preocupado com alguma perda espiritual do que com a obediência a Deus. Vamos pensar sobre nossa liberdade e dever em Cristo. Nesta manhã eu convido você para pensar sobre isso, sobre quem você é no reino espiritual. Em que posição você se encontra? Olha, queridos, como se faz necessário que cada crente descubra a sua identidade em Cristo. Quem somos nós? Por que estamos servindo a este Jesus? Quem é Jesus? E, consequentemente, ao descobrirmos quem é Jesus, descobriremos também quem somos. Amados ouvintes, Deus chamou a nós, chamou a todos para viver em liberdade. O Senhor nos deu plena liberdade. Deus criou o homem livre, como nós chamamos de livre-arbítrio, esta liberdade que o homem tem. Olha, o cristianismo não tem leis que anulam o ser humano como pessoa. Existem outras religiões que têm sim leis que anulam a pessoa, que anula o ser humano. Mas o cristianismo não. O Senhor nos chamou para sermos livres. Então, se você tem estado servindo a Deus, mas está equivocado quanto a isso, se você tem se sentido preso, se você tem se sentido amarrado, se você não está livre para servir a Deus, alguma coisa está errada. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele direcionou o seu estudo, a sua palavra ali aos Gálatas sobre este tema. E no capítulo 5, verso 16, está assim escrito: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele queria dizer: sejam livres em Deus, vivam na presença de Deus, vivam no Espírito. E aí, queridos, não seremos presos por nada, não iremos satisfazer os desejos da carne. Quando a gente lê assim, a gente já imagina outras coisas, né? A gente imagina desejo da carne aqui como sendo um pecado grosseiro, como, por exemplo, o adultério, a fornicação, o roubo, a desonestidade. Mas implica em outras coisas também. Quantas pessoas têm estado satisfazendo os desejos da carne e não está roubando, nem matando, nem adulterando, mas continua satisfazendo os desejos da carne? Quantas pessoas estão debaixo de leis humanas para satisfazer o seu próprio eu, sua necessidade de estar preso a alguém, a uma lei humana? Isso lhe faz bem, lhe traz satisfação. Tem pessoas que gostam de estar presas a líderes, a doutrinas humanas. E o apóstolo também escrevendo para a igreja de Colossos, que estava também vivendo essa situação de falta de liberdade, de falta de identidade, pois eles estavam sendo persuadidos a voltarem a ficar debaixo da lei. Paulo disse: ninguém vos domine ao seu bel prazer, ninguém vos faça presa sua, com pretexto de visões, de falsa humildade, se vangloriando em coisas que não viu, ou melhor, que viu, dizendo que viu isso, que viu aquilo, que teve esta ou aquela visão. Queridos, precisamos entender esta lição. Esta é um dever de casa que todo crente deve fazer.
saber qual é a sua identidade em Cristo, saber que o Senhor nos chamou para estar debaixo da graça e não debaixo da lei. Precisamos conservar esta liberdade cristã. Não permitamos que ninguém nos prenda. Conforme Paulo escreveu aqui no verso 13 de Gálatas 5, somos chamados à liberdade. O Senhor não nos chamou para estar debaixo outra vez de uma servidão. Ah, queridos, quantas pessoas estão tão presas a denominações, presas a ideologias, a axiologias, e estão perdendo de crescer e desenvolver a sua fé. Lembre-se, o cristianismo não é composto de leis que anulam o ser humano. Se você tem se sentido anulado, se você tem se sentido para baixo, se você está sem visão, vendo as coisas tudo de uma forma tão mesquinha, preso dentro de 4 paredes, lembre-se, o Senhor te chamou para possuir o reino. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não se enquadra em territórios humanos. O reino de Deus é abrangente, queridos. O Senhor não nos chamou para viver em tribos, mas para reinar com Ele. A nossa fé deve ser vista através de nossas escolhas e decisões. Não permitamos que outras pessoas façam escolhas e decisões por nós. A nossa fé não deve ser baseada na observância da letra da lei. Porque se vivermos segundo regras, doutrinas, rituais, assim nos tornaremos legalistas e o Senhor nos chama para a liberdade cristã e não para o legalismo religioso. Devemos obedecer à lei de Deus, a lei do amor, que deve estar impregnada em nossos corações. Essa verdade bíblica que somos chamados para a liberdade deve estar no nosso dia a dia. Todavia, essa liberdade é acompanhada da advertência. Prestem atenção. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Cabe a mim e a você fazer uma autorreflexão a todo momento. Isto me convém? Isto vai me fazer bem? Isto vai abençoar o meu próximo? Agindo dessa ou daquela forma, eu vou abençoar o meu próximo, a minha igreja, os meus irmãos, a minha comunidade. Se Jesus estivesse aqui na minha frente, eu faria isto na frente dele. E se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele faria? Queridos, devemos nortear a nossa vida cristã neste sentimento de agradar a Jesus, de viver para Ele, pois Ele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Se você tem deixado de fazer isto ou aquilo por causa de A, B, C ou D, cuidado, vigie, faça uma reflexão, faça uma autoanálise nesta manhã. E lembre-se, não esqueça disto, liberdade implica em responsabilidade. Não vai dizer por aí que a irmã Rosa está pregando que você tem que fazer o que você bem quer, entende, de jeito nenhum. Você tem responsabilidade diante de Deus sobre cada ato seu. É por isso que não se deve preocupar com o posso ou não posso, mas sim com o que devemos fazer. Lembre-se o que Paulo disse mais uma vez, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E a Bíblia garante, ela ensina e espera que na liberdade você vai sempre além. Quando temos entendimento da liberdade, a gente não fica preso. E Paulo disse, eu não me deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Não permitamos que nada nos domine. Nada nem ninguém. Não permita que o vício te domine, maus pensamentos te domine. Não permita que a velha natureza te domine. Não permitamos que a herança genética nos domine, que o meio ambiente nos domine. Nós somos nova criatura em Deus. Nós podemos modificar o nosso comportamento, porque o Espírito Santo nos ajuda a controlá-lo, desde que permitamos.
devemos viver e manter a liberdade. É assim que, como cristão, vamos desenvolver o equilíbrio e domínio próprio. Amados, o Senhor não nos chamou para ficarmos presos, amordaçados. Não, você é livre, queridos. Em nome de Jesus, que a igreja do Senhor esteja crescendo agora na graça, aleluia, e no conhecimento do Espírito Santo. Como o Espírito Santo deve ficar triste, queridos, quando pessoas lavadas e redimidas pelo sangue do Senhor não desenvolvem este equilíbrio, este domínio próprio e se deixam estar debaixo de um jugo. Você precisa ser livre. Isso só é possível se a consciência que você tiver de quem você é seja aquela de que você está em Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E para entender a responsabilidade da liberdade, devemos falar e agir como se o nosso juiz fosse a lei da liberdade, aleluia, que o árbitro em nossos corações, que o juiz nosso, querido, seja a paz, que a paz seja o árbitro, seja o juiz. Se você está fazendo isto, aquilo e não tem paz, então não faça. Se você está obedecendo a alguém, está vivendo em uma submissão que nada mais é do que uma subserviência, você não tem paz, então isto já demonstra que você precisa acordar. Lembre-se em nome de Jesus, devemos falar e agir vivendo debaixo da lei da liberdade. Tiago 2,12. Se dirigirmos nossa vida por este princípio, certamente poderemos dizer como Paulo: tudo podemos naquele que nos fortalece. A consciência de quem eu sou determina o que eu faço. Lembremos de Jesus. Foi assim que ele agiu. Ele é o maior modelo que devemos ter, que temos na realidade. Ele não esteve aqui debaixo de lei humana nenhuma. Não queremos dizer com isso que ele foi desobediente às leis terrestres, não, queridos. Mas Jesus viveu plenamente para agradar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que possamos fazer o mesmo. Amém, amém.